Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Antes que você julgue ou faça talvez algum comentário desnecessário, eu só peço a você que preste atenção no que eu vou te falar, porque eu tenho a certeza que isso é de suma importância tanto para você quanto para mim, ok? Preste atenção. Alguns anos atrás, Deus havia me dado um sonho e hoje eu percebo, tenho a grande percepção que esse sonho tem ficado a cada dia que se passa mais nítido dentro da visão que eu tive. A visão era a seguinte: eu via um demônio e esse demônio gritava bem alto que Jesus era o bom pastor e dava a vida pelas suas ovelhas. E na medida que eu ouvia esse, depois eu observei embaixo em uma rua e milhares de ovelhas, ou seja, uma atrás das outras, em fileiras, algumas tinham de duas, de três, e elas estavam ali sendo guiadas por demônios. Essas ovelhas tinham as suas cabeças totalmente preta, como se fosse uma lama negra, e também os seus pés estavam totalmente pretos, porém toda a sua estrutura, né, corporal que a gente fala, estava branca como a neve. Porém, o que eu via era isso: a cabeça preta e os pés pretos. E elas tentavam sair, porque elas estavam indo em direção a um lugar que era um abismo. E elas não saíam mais dali porque os demônios que as guiavam não permitiam que elas saíssem. Eles riam, debochavam e diziam assim: vocês negaram ao nome do Senhor, por isso vocês não têm mais nenhum direito sobre vocês mesmos. E o que eu tenho observado nesses últimos dias é que Deus, ele às vezes trabalha de uma forma que para nós seres humanos é às vezes incompreensível, mas eu tenho a certeza que o Senhor faz coisas para poder despertar a sua igreja, despertar o seu povo. E nesses últimos dias nós temos observado que Deus tem levantado uma cantora, Nair Nani, que vem de tão longe para poder despertar a ira de muitos que estão dentro de um sistema religioso. Eu não sei se vocês estão observando isso, e eu tenho visto nitidamente que o sonho que o Senhor me deu, ele está se cumprindo, porque algumas pessoas têm despertado quanto a gananciosos, quanto a esses ladrões e salteadores que vêm em nome de Deus, mas que de fato não servem nem a Deus. Porque de fato alguns se esqueceram do contexto que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Meus amigos, nós temos observado também que Deus tem levantado alguns pastores para poder falar de pessoas que cobram, que estão simplesmente negociando o evangelho para poder ministrar alguns minutos e ganhar milhões por isso. Ou seja, é uma maneira bem boa de ser recompensado por uma palavra que não é sua, por uma palavra que não é minha. Então, quem é que de fato não quer viver uma vida assim? Uma vida totalmente confortável, porque está pregando e fazendo aquilo que de fato não é dele, está negociando algo que vem do alto. Porque de onde Deus me tirou, de onde Deus me resgatou, eu acredito que eu não tenho nenhum direito de colocar preço sobre aquilo que o Senhor me dá de graça, que é a vida eterna. Porque é isso que essas pessoas estão fazendo. Então eu percebo que milhares de pessoas estão cegamente andando para um abismo sem volta. E daqui a um certo tempo, elas também vão estar como essas ovelhas, sem o direito de reivindicar nada, porque elas estão sendo guiadas para o inferno, estão vendo que estão sendo guiadas dentro de um sistema, mas elas não conseguem acordar. Elas estão apenas com comichão nos ouvidos, não querendo ouvir de fato a verdade, mas querem ouvir as fábulas, querem ouvir as histórias que são contadas, mas não querem ouvir de fato a verdadeira revelação que é a palavra de Deus. Sabe, eu estou aqui neste momento como um profeta de Deus para a sua vida, para poder te dizer: você tem o direito de questionar, você tem o direito de pensar, você tem um raciocínio próprio, você tem o direito de questionar as coisas.
Porque hoje, se você questiona, hoje, se você faz pergunta, você é tido como rebelde. Mas a verdade é que Jesus, que o próprio Deus, quando te criou, quando nos criou, lá no início, em Adão, a própria palavra de Deus nos diz que Deus fala para Adão o seguinte: preste atenção, coma de todo o fruto que está no jardim, menos do fruto que está no meio do jardim. Ou seja, Deus deu a Adão o direito de escolha naquele exato momento, porque Adão poderia comer ou não. Então nós precisamos entender que questionar, que ter dúvidas, fazer pergunta, não é sinal que você está se levantando como um rebelde dentro da igreja. Você precisa sim questionar. Você precisa sim estar fazendo perguntas, porque algumas pessoas enriquecem e outras pessoas passam por necessidade. Algumas pessoas dão o que têm e passam por necessidade, enquanto outras pessoas enriquecem. Então esse não é o contexto do evangelho que Jesus diz: amar o teu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Porque como pode nós dizermos que amamos a Deus e não conseguimos ajudar o próximo que está do nosso lado? Então, dentro desse sistema religioso, alguns estão tão irados que eles não conseguem esconder a sua ira, que eles vão para as redes sociais dizerem que estão investindo no seu canto, que estão investindo na sua carreira para que o seu nome venha a ser propagado. Preste atenção como é que Deus faz. Uma pessoa que vem lá de Moçambique, uma pessoa que eu não sei se tinha riqueza, não sei o que tinha, mas Deus falou para ela não cobrar. Alguém abençoa a vida dela para que ela não venha ter essa necessidade, porque Deus demonstra através de pessoas simples que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu sempre pensei no seguinte: se você diz que foi chamado para fazer a obra do Senhor, se você diz que realmente foi chamado, separado para poder fazer a vontade do Senhor, você tem que estar no centro da vontade de Deus e não cobrar por aquilo que não é seu. Se você realmente faz a vontade de Deus, saiba que a própria vontade de Deus não vai deixar com que você passe por necessidade. Deus vai te dar de acordo com aquilo que você necessita. Então, como essas pessoas, cantores aqui do Brasil, estão dizendo que foi chamado para poder pregar, para poder louvar, mas eles impõem um dinheiro para poder ir na sua igreja. Meus amigos, nós precisamos acordar. Nós precisamos, em nome de Jesus, expulsar essas pessoas do nosso meio. Ou seja, não paguem. Não pague, porque a mensagem, tem muitos dentro da tua igreja que pregam melhores do que essas pessoas. É porque de fato é muito fácil quando você tem nome. Quando você tem nome, as pessoas querem que você vá em qualquer lugar. Você pode ir lá pregar qualquer coisa, mas só pelo simples fato de você já ser famoso, as pessoas vão achar que isso é algo espetacular. Mas a palavra é do próprio Deus. Dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, tem pessoas que louvam melhor, tem pessoas que têm mais unção, tem mais presença, tem mais palavra, mas nós não estamos valorizando. Então acorda, igreja, em nome de Jesus, porque podemos estar caminhando para um lugar, para um destino sem volta. Hoje eu entendo mais nitidamente o sonho que Deus me deu. Tem milhares de pessoas caminhando para o inferno neste exato momento, simplesmente porque estão com a venda nos olhos, estão realmente caminhando segundo o conselho de pessoas que de fato estão caminhando para o inferno. Então, a tendência é: um cego não pode guiar outro cego. Então, igreja, em nome de Jesus, acorda, porque Jesus está voltando. Eu tenho um corinho que eu digo: o talento não é meu, para que eu vou cobrar? Se Deus me deu, Ele também pode tirar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Se você gostou desta palavra, se você gostou deste conteúdo, eu peço a você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o comentário do que você achou e até o próximo vídeo, se Deus quiser.